Então, muito boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa live de homeopatia, que faremos aqui entre o Eduardo e eu. Nós somos médicos homeopatas, para quem não nos conhece, e o intuito da nossa live é sanar as dúvidas, né, que nos trouxerem. Nesse primeiro momento, a gente costuma ir conversando sobre homeopatia, e nós vamos aguardando as dúvidas que vocês vão nos trazendo aqui no chat. Então, quem estiver entrando, boa noite. Eu agradeceria se vocês já fossem deixando as dúvidas para a gente. Hoje o tema que a gente escolheu para falar é: em que momento eu devo iniciar o tratamento homeopático? Quer começar falando? Então, a gente brinca que existem dois momentos. Um é o que a gente mais vai conversar aqui na live, o melhor momento da gente começar a se tratar com homeopatia é antes da gente nascer. Então, se a mãe está planejando engravidar, o pai está planejando engravidar, o casal, se puder, né? Se o casal estiver unido nessa ideia de tratar o filho na homeopatia, o ideal é que o casal já esteja se tratando antes mesmo da gestação. E a gente vai falar sobre isso durante a live. Outra opção. A outra opção é na hora que você decidir começar a se tratar. Então, nunca é cedo e nunca é tarde para começar a se tratar com homeopatia. Então, tem muita gente que tem dúvida com os pequenininhos, né? Eu já posso começar a tratar meu filho com homeopatia? Em qualquer idade você pode começar. Puxa, eu já estou idoso, só agora eu vou começar a me tratar? Sim, você é muito bem-vindo em qualquer idade. Então, boa noite a todos que entraram agora. A gente vai conversando, então, sobre esse tema, tá? Qual é a importância do casal começar a se tratar antes mesmo de engravidar, né? Vai falando um pouquinho, por favor. Não, como na homeopatia a gente já fez essas lives, né? E a gente falou dos princípios, etc. Como a homeopatia promove a saúde, né? E não é só para quem já tem alguma moléstia um pouco mais séria, né? Então, por isso que a gente diz que o melhor momento seria, na nossa opinião, o quanto antes, né? Ou os pais já vão, né, se tratando e principalmente a mãe, né, ela já começa a as distócias, né, por exemplo, alguns problemas, né, durante a gestação ou até no parto, né, como a gente entende que isso faz parte, né, de uma doença crônica verdadeira, então, por isso que a gente preconiza, né, o tratamento da mãe durante a gestação, até antes, né? Porque diminui a probabilidade de acontecer algum problema durante a gestação e no parto, né? E a chance do bebê nascer saudável é maior, né? Dessa maneira, fazendo o tratamento. Eu sempre conto, então, a doença crônica que o Du está falando aqui é da mãe, né? Então, se a mãe já estiver se tratando durante a gestação, ela vai evitar que aconteça algumas coisas com o bebê, né? E dentre elas é a posição do nenê. Então, muitas mães passam por isso quando estão grávidas, né? O nenê fica na transversal ali, a gente brinca que ele não... Brinca não, é o jeito de falar, né? Que ele não está encaixadinho, né? A cabeça não está encaixadinha para nascer. Ele fica com o corpo assim, eu não sei se todos sabem disso, né? Então, ao invés da cabeça estar assim, a cabeça fica de lado, né? E nesse momento a gente consegue ajudar com a homeopatia. Eu sempre conto um caso que eu passei por isso, de uma paciente que veio comigo em consulta uns 3 dias antes do parto, estava tudo certo para ser parto normal, mas perto do momento do nascimento, o nenê virou e ficou de lado, né? Que eu estou explicando aqui, né? Então, aqui está o útero, ao invés dele estar encaixadinho ali no canal, ele estava de lado. E ela me falou, o ginecologista já marcou cesárea, porque
não tem como nascer. Não é que não tem como, mas é mais difícil realmente nascer, né? E eu falei para ela, não, calma, que agora eu vou te dar algumas gotinhas e esse nenê vai encaixar. E isso aconteceu mesmo. O nenê encaixou e ela teve o nenê em parto normal. Então, o que o Du está falando é essa questão da doença crônica da mãe que influencia aí no nenê, né? Então, se a gente já estivesse tratando na gestação, o bebê sofre opa, pelo amor de Deus, sofre menos complicações. E o bebê também participa do parto, né? A gente apesar da gente achar que é só a mãe que faz o trabalho, né? Trabalho de parto, tem a colaboração do bebê, né? Então, se a mãe está saudável, a gestação foi saudável, a chance do bebê estar saudável é maior, né? E aí ele também está mais saudável para tá melhor, né? Para participar nesse trabalho de parto, né? E aí, mais alguma coisa da gestação, acho importante? Na gestação, a gente sabe pelo Mafei que é um momento que a mulher ela fica com sintomas mais exuberantes, né? Então, também é outro motivo que a gente estimula a gestante a se tratar, porque da mesma maneira, né, no ciclo menstrual, no pré-menstrual também a mulher acaba tendo alguns sintomas mais pronunciados, né? A gente chama um momento hiperérgico. Então é melhor porque a gente é como se a gente aumentasse um pouquinho, vai o contraste aí do que está acontecendo e a gente consegue medicar melhor porque os sintomas estão mais claros, mais presentes, né? Então a gente consegue escolher o medicamento de uma maneira mais assertiva. Então, durante a gestação fica mais evidente os sintomas, né? O médico enxerga melhor. Fica mais fácil para a gente enxergar os sintomas da grávida, e como a gente está enxergando melhor, a paciente vai estar se observando, né? Então, ela vai trazer para a gente esses sintomas, fica mais fácil tratar a mulher durante o período da gestação. E aí vem o parto, e é isso. Você quer completar sobre o parto? Tem vários medicamentos, né, que a gente pode utilizar. Por exemplo, se a dinâmica uterina não estiver tão eficiente, ou algum sintoma, né, da mãe durante o parto, o trabalho de parto, ou logo depois, né, que o bebê nascer, a gente consegue medicar também. Então, a gente consegue auxiliar. Desde a gestação até o parto e até depois, né? Nesse pós-parto, a gente consegue auxiliar no sangramento, na dor, né? Então, a gente tenta amenizar esse momento aí do pós-parto para a mãe, né? Então, algumas mães me relatam que tiveram bem menos dor. Eu tenho uma mãe que relata que passou ilesa aí, né? Então, nem todos são assim, lógico que não, né? Mas a gente nota aí menos sangramento, menos dor, porque a gente medica também, não só antes do parto, como no pós-parto também, a gente medica a gravidinha, né? Aí depois também, né? Mastite, Isso. Fissuras, né? Isso. Então, legal que o Eduardo lembrou disso, a mãe, lógico, está se tratando, ela vai ter menos chance de ter essas complicações, né? Mas se ela tiver, a gente também trata essas situações com homeopatia, né? Então, a mastite que o Eduardo está falando é aquela inflamação, né? A mama fica vermelha, inchada, dolorosa. Nossa, muita dor a mãe sente, né? Isso a gente consegue tratar com homeopatia, o bico que racha, o neném que não consegue mamar direito por causa dessa situação. Então, todo esse quadro agudo aí nesse momento do pós-parto, a gente também trata com homeopatia, né? Essa adaptação, né? Para a criança que acabou de sair do útero, começou a mamar, enfim, essa adaptação também é facilitada, né, pelo tratamento homeopático, que nem sempre é fácil, né? Daí depois vem o crescimento. Tem muito neném que tem refluxo também, né? Então, a gente consegue auxiliar bastante também. Pergunta bem típica, né? Dá para tratar refluxo do meu bebê com homeopatia? Não esquece que a gente trata o indivíduo. Então, se o indivíduo apresenta sintomas
como um refluxo, né, que é voltar ali o leitinho, a gente trata esse sintoma assim. Então, a gente trata esse tipo de queixa assim. Uma peculiaridade dessa idade do bebê, né, recém-nascido, é que quem toma o medicamento é a mãe. Então, o tratamento fica mais suave para o bebê também, porque quem toma o medicamento é a mãe, né? Até o desmame, nenê e mãe são um indivíduo só, né? Então, durante a consulta, a gente tem que conversar com a mãe e perguntar, não dá para conversar com o bebê, né? Então, a gente pergunta sobre o bebê e, em conjunto, né, a gente acha uma medicação para os dois. E aí, como que é administrado? O medicamento a mãe toma e depois de alguns minutos amamenta, né? E é que o bebê saiu da mãe, né, do útero, mas ele vai continuar o desenvolvimento dele completamente dependente da mãe ainda. Então, é uma unidade, né, que o bebê não está mais dentro do útero, né? Eu vou só fazer uma pausa aqui, a gente está dando 10 minutos, sempre que dá 10 minutos eu gosto de fazer uma retomada, porque as pessoas acabam entrando um pouquinho mais tarde. Então, hoje a gente vai conversar sobre, primeiro, as dúvidas, todo tipo de dúvidas, não precisa ser do tema que a gente trouxe, mas o tema de hoje é quando eu devo começar a me tratar com homeopatia. Então, a gente trouxe dois momentos. Um é aquela pessoa que decide se tratar. Já é adulto, né? Já é adulto, já está crescido e resolve começar a se tratar. Ou então a mãe que, poxa, será que esse pequenininho já pode começar a se tratar? Então, independente da idade, qualquer momento é momento de se começar o tratamento homeopático. E outra ideia que a gente está trazendo é, o melhor é, como o Eduardo falou, o mais precoce possível. Então, o casal está planejando ter um filho e se ele deseja que o filho seja tratado com homeopatia, o melhor momento é que esse casal já comece a se tratar, depois a mãe continue tomando durante a gestação e o filho continue tomando a medicação para o resto da vida. Então, esse é o resumo do que a gente estava conversando até então, né? Então, a gente já conversou sobre a gestação, não, sobre o casal, sobre a gestação e o pós-parto. E agora a gente começou a falar das crianças. Do recém-nascido, né? Do recém-nascido. Vamos dar uma pausa? Vamos ver as perguntas? Alguém perguntou sobre cólicas. Então, Não, esse período, os transtornos, né, desse período, pode ser pré-menstrual ou pode ser durante, né, a menstruação, a homeopatia tem um arsenal grande aí de medicamentos, né? eu acho que é cólica de neném. Cólica de Eu bebê. acho, não sei. Então, Eu não sei. acho que isso pode ser, acho que faz mais sentido. Sim, também a gente consegue ajudar bem, né? Mas é a mãe que vai tomar o medicamento de qualquer maneira. O Maffei, ele comenta que as cólicas, não que a gente esteja preconizando que o bebê tenha cólica, mas é um momento importante para o desenvolvimento do bebê, né? Então, a homeopatia acho que ajuda o bebê a passar por essa fase de uma maneira um pouquinho mais tranquila e mais rápida, mas uma supressão das cólicas, né? Porque é um momento importante para o desenvolvimento do sistema digestivo, né? Do tubo digestivo da criança. Então, sim, a homeopatia trata cólica de bebê. O bebê com cólica. Isso, ótimo. Melhor jeito de colocar. Eu esqueci o nome dessa sua paciente do Souza, lembra? Ela pergunta assim, e para quem quer engravidar, a homeopatia ajuda, né? Então, a homeopatia não é a solução, né? Não vamos pensar que é o milagre de tudo. Mas, como ela te traz ao equilíbrio, né? Te traz a um novo equilíbrio, com certeza ela vai estar te auxiliando nesse momento, né? Completa para mim. Eu acho que é claro que, né, a gente vai precisar do auxílio, né, muitas vezes de um médico especialista, né? Porque a gente precisa, são muitas variáveis, né? Então pode ser que o sistema reprodutivo, né, feminino, sistema reprodutor feminino, né, da paciente não esteja em condições, então
são muitas variáveis, né? A gente precisa fazer exames, precisa ver o espermograma, precisa ver... São muitas variáveis. A homeopatia vai ajudar, com certeza, né? Mas a gente precisa ter outros parâmetros também, né? Então, a gente falou ali do bebê, a cólica é uma das queixas mais típicas dessa fase. Sono, né? Sono do bebê, com certeza a gente consegue ajudar bastante, né? Lógico que o sono, a gente sempre fala que com sono tem muita coisa envolvida, né? Os costumes da casa, então aquela mãe que... A mãe não, né? Enfim, o casal que assiste televisão até as 3 da manhã e o filho não dorme, com certeza não é porque o filho não quer dormir, né? É por causa da bagunça da casa. Então, se você fez a higiene toda do lar, a homeopatia sim agrega demais. E eu tenho bastante bebês, você também deve ter, né? Com sucesso de tratamento para o sono do bebê, né? Então, aquele bebê que não dorme à noite. Tem outros bebês que querem mamar também várias vezes à noite, né? Nem é porque fica chorando, é porque quer ficar mamando, né? Também a gente tem sucesso com isso. Então, a homeopatia ajuda no sono do bebê. E a mãe também, né? É sempre o conjunto, né? Porque às vezes a mãe é um fator importante também nisso, né? Isso. Então, veio lá, fase de pequenininho, aí vem a ajuda da homeopatia nos maiorzinhos, ajudando tanto no crescimento quanto no desenvolvimento, né? Acho que o desenvolvimento, as pessoas têm pouca noção da ajuda que a homeopatia traz para as crianças, né? Então, por exemplo, a criança que demora para falar, demora para aprender, a homeopatia agrega bastante nessas situações. Quer trazer alguma coisa que você... Não, estou tentando ler aqui. Não, eu leio daqui a pouquinho. Então tá. Não, acho que tá. Acho que é isso mesmo. Então, vamos pensar em queixas comuns, né, nas crianças, dificuldade no aprendizado da escola, ou de comportamento, ela está mais isolada, começa a ficar triste, alguma coisa está acontecendo, a homeopatia ajuda nesses momentos. Os parâmetros que a gente vai utilizar, né, no desenvolvimento que a gente chama de neuropsicomotor, né, aquele usual, né, a homeopatia consegue, é claro que isso tem aquele normal alargado, né, não precisa respeitar direitinho, né, aquela cronologia, mas é um parâmetro importante, né, e a homeopatia consegue sim auxiliar, né, uma coisa que esteja atrasado. Essa parte do desenvolvimento neurológico, a gente consegue, sim, dar uma auxiliada. Eu lembrei de um caso que é muito comum aparecer no consultório, a paciente começa a se tratar depois, né? Ela vem já com a criança com 2, 3 anos, dizendo que o neném não quer parar de mamar o peito. E algumas mães, quando elas nos procuram para tratar, elas trazem o filho, né? E o que a gente explica é que para a homeopatia é importante a gente tratar a casa, né? Não só a criança, porque todo mundo, um mexe com o outro, né? Então a gente precisa do equilíbrio da casa. Então, eu me lembro de alguns casos que eu tive que são muito parecidos, da criança começa a se tratar com homeopatia, a mãe não, e a criança já está com 3 anos, mamando no peito, começa a se tratar com homeopatia, ela espontaneamente larga o peito, né? Porque ela, com o estímulo da homeopatia, ela entra no desenvolvimento normal para a idade e ela para de mamar espontaneamente o peito, né? E a mãe sente isso, né? Então, é importante a mãe estar se tratando junto, porque a criança vai assumir a independência dela com o tratamento, né? E a mãe tem que estar sendo acolhida, né, por nós. Então, é importante esse tratamento em conjunto aí da família. Lembra de mais alguma coisa? Não, nessa fase acho que é isso. Eu vou dar uma pausa aqui, deixa eu só ler. Doutora... André está perguntando por que um medicamento, né, por vez. Aí a gente comentou isso, André, lá nos princípios da homeopatia, né, do medicamento único, porque o medicamento é para um indivíduo como um todo, né? Então tem o homem total, ou seja, a gente tem que enxergar o indivíduo como um todo, por isso que a homeopatia se enquadra aí nas medicinas holísticas, né, assim chamadas holísticas. E como a gente enxerga o homem como um todo,
né? Tem que ser um medicamento para esse indivíduo. Então, é um medicamento para um indivíduo. Sempre esse raciocínio, tá? Essas leis que o doutor está citando foram feitas pelo Hahnemann, né? Então, o Hahnemann, quem criou a homeopatia, ele trouxe leis e princípios, né? E uma delas é isso, na homeopatia que foi criada por Hahnemann, né, que é a homeopatia verdadeira, a gente usa só um medicamento para tudo, né? Isso que é a homeopatia. Então, tá dentro das leis e princípios. Para a gente não ficar repetitiva, que nem o Du falou, a gente falou sobre isso na primeira, né? Os princípios foi na primeira live. Dessa sequência agora, né? Mas sempre que a gente puder, a gente vai falando aqui novamente sobre isso. Então, é importante vocês trazerem essas dúvidas para a gente. Ivanete falou assim, cólica pré-menstrual. No caso, ainda não menstruou, mas senti bastante cólicas. Não menstruou pela primeira vez, aí não é cólica menstrual, tá? Agora, se já menstruou e está chegando perto da menstruação, como o Du estava falando naquela hora, a homeopatia sim trata, né? Para todos esses transtornos, né? Pode ser pré, durante a menstruação, né? A gente tem sim, pode ser um fluxo aumentado, pode ser um sangramento entre, né, os períodos que seriam normais, né, para menstruar. Tudo isso acho que é bem contemplado pelos medicamentos. Então, a gente acabou já dando uma adiantada, então vamos só lembrar, a gente estava lá na infância, as questões de escola, as questões de comportamento, e aí vem a pré-puberdade. Aí a pré-puberdade, realmente, a gente acaba falando mais da menstruação da menina, né? Então, esses sintomas a gente trata, assim, com a homeopatia. Depois vem a fase adulta. A André está perguntando, mas um remédio anularia o efeito do outro? Por que não? Andréia, vou dar uma volta para tentar explicar de uma maneira mais clara, assim, que é o jeito que eu acho que eu consigo. Imagina um pêndulo, assim, imagina um pêndulo. O medicamento, por definição, é qualquer substância, enfim, que altere o equilíbrio em que você se encontra, né? Então, você imagina um pêndulo indo numa direção. Se o medicamento seria o que muda essa trajetória, né? Então, se eu der um empurrão, para eu calcular o vetor, né, que o pêndulo vai fazer, para onde ele vai, é um cálculo relativamente simples. Agora, se você começa a dar um monte de empurrão, para você calcular o vetor, né, intensidade, direção e etc., fica muito mais complicado. E eu estou falando só de um pêndulo, né, que tem um movimento mais simples. Agora, você imagina um ser humano que tem, né, vários estímulos durante o dia e é um ser vivo, muito mais complexo, tem um monte de reação química, enfim, um monte de várias situações, né, durante o dia para ficar vivo, né, a gente dispõe aí, tem que dispor de várias reações químicas, físicas, enfim. Então, você imagina dando vários empurrões num sistema complexo, não simples, que nem o pêndulo, se você der vários medicamentos, né? Além de você quebrar alguns princípios, né, da homeopatia, você acaba complicando até a interpretação do que está acontecendo e você não consegue, às vezes, nem reproduzir, né? Se o paciente melhora, você não sabe se foi um medicamento, se foi o outro, se foram os dois, em que quantidade que você utilizou. Então, cientificamente é mais complicado e pelos princípios da homeopatia você está cometendo alguns equívocos porque você não está respeitando os princípios da homeopatia, que é isso, né? Enxergar o homem como um todo, escolher um medicamento único, porque o medicamento tem que corresponder ao paciente, né? Não à moléstia. Isso. Eu até queria acrescentar, uma segurança que a gente tem na homeopatia as pessoas falam efeito colateral, né? Não é efeito colateral. A gente sabe
que sintomas o medicamento traz, né? Então, o Hahnemann lá, quando ele descobriu a homeopatia, ele testou um medicamento, ele foi testando um medicamento em diversas pessoas e foi anotando todos os sintomas. Então, a gente tem a segurança de saber quais são os sintomas que aquele medicamento apresenta. Se forem dados 2 medicamentos, aí a gente já não sabe que sintomas eles vão apresentar, porque a gente só sabe um. Porque tem experimentação numa menção, né? Você acaba desbarrando em vários princípios, né? Se você pegar os 2 medicamentos, fizer um medicamento novo, der outro nome e fizer uma experimentação numa menção, aí vai ser um outro medicamento. Então, não existe a gente ter essa segurança com 2 medicamentos, porque a gente não sabe quais são os sintomas que o indivíduo vai apresentar. Andréia, se você tiver mais perguntas sobre isso, vai trazendo para a gente, por favor. Eu tô indo. Que é por causa do horário todo. A menopausa. A Silvia perguntou da menopausa, que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas a menopausa é a mesma questão, né? Os sintomas que a mulher apresenta, a gente colhe os sintomas na consulta, encontra um medicamento que cubra todos esses sintomas e sim, a gente trata a menopausa. Isso. É um período da vida da mulher bem complicado, né? Geralmente os filhos estão saindo de casa, ficando independentes, é muita mudança, né? Tem a mudança hormonal, é um momento de crise mesmo, bem importante, né, para as mulheres, mas a homeopatia catalisa, né, esses processos, essas crises, né? Então, a mulher acaba passando por uma fase que é da espécie, né? As mulheres passam por isso, e a homeopatia, ela ajuda, né, nessa adaptação, né, para essa nova fase da vida da mulher que, olha, quando a mulher consegue passar de uma maneira plena, é bem bonito de acompanhar, né? Vem uma independência muito importante e uma realização bem significativa na vida das mulheres. Aí ela pergunta assim, pré e pós, deve ser pré e pós-menopausa, então tudo está incluso no que a gente comentou. E crianças hiperativas. Crianças hiperativas, primeiro tem um viés, né? Crianças hiperativas ou crianças sem limites, né? Então, a gente tem que primeiro fazer um diagnóstico correto aí, né, da criança hiperativa. E quando a gente chega no diagnóstico da criança hiperativa, a homeopatia, ela vai ajudar, sim, à medida que for possível para essa criança, né? Então, não adianta a mãe ficar esperando que uma criança hiperativa vai ser aquela criança que fique sentadinha, quietinha, porque isso não faz parte do temperamento dessa criança, né? Então, a homeopatia, ela vai trazer, sim, ela ao novo equilíbrio, mas não sedada, né? Ela vai ser ela mesma, né? Isso. E vai aprender a ser ela mesma e vai aprender a ser plena sendo ela mesma, né? Não com uma camisa... Vou exagerar só para explicar. Não com uma camisa de força química, enfim, né? Não é natural, né? Isso. Então, sim, ajuda muito. E ajuda também na questão do desenvolvimento dessas crianças, né? Não é só no comportamento, como também no indivíduo por completo, né? Todo. A Josi pergunta, começar na fase adulta traz bons resultados? Sim. É claro que se a gente começar antes, a chance né, aquilo que você pega um projeto, vou falar, né, como se fosse uma analogia, o projeto que você pega desde o começo, ele é mais simples de você fazer modificações do que um projeto que já está mais avançado, né? Mas com certeza, sim, né, o ser humano, ele conserva o poder, os mecanismos de defesa sempre, né? Até que se esgota a vida, né? Como diria uma Fey, né? Mas a gente tem os mecanismos de defesa, então sim, a gente nós temos células pluripotenciais no tecido conjuntivo, então a Fey explica que é claro que vai diminuindo, né? Quando a gente chega, né, principalmente na melhor idade, mas tem um potencial grande aí de desenvolvimento que a gente consegue
auxiliar, sim. Estou falando biologicamente, né? Psiquicamente, mais ainda. Nós começamos a nos tratar na fase adulta. Foi mesmo. Eduardo e eu. Não sei se o resultado foi tão bom, mas não, Para brincadeira. mim foi. Não, foi significativo. A minha mudança foi, eu brinco, de 360 graus. Tá? Então, profissional, emocional, psicológico, tudo, mudou tudo. Então, eu acho que traz bons resultados. E é legal que a gente se percebe e o nosso entorno também nos percebe. Às vezes o entorno percebe antes da gente. Muito antes. Então, sim, traz ótimos resultados. Quando me perguntarem o que é homeopatia, como eu poderia explicar de forma simples? Não dá para explicar de forma simples. Mas algumas leis, né, a gente consegue explicar de uma maneira simples. Por exemplo, só para explicar, né, não é que a gente recomenda isso, mas, por exemplo, se você tomar um banho quente num dia frio, o calor da água vai fazer com que você se sinta confortável durante o banho. Na hora que você sai, você estimulou o seu corpo a se resfriar. Então, a sensação térmica é de você sentir mais frio ainda. Isso é o que um medicamento, agindo pela lei dos contrários, faria, né? E pela lei do semelhante, e eu não estou recomendando isso, mas quem já teve que tomar banho frio no frio sabe disso, né? Quando você toma um banho frio no dia frio, você estimulou o seu corpo a produzir calor. Então, quando você sai do banho e a água estava mais fria ainda, a sensação térmica é de que, né, fora do banho está mais quente do que estava antes. Então, é uma sensação aí que a gente tem na prática da lei dos semelhantes simples, né? Assim, não é só isso, claro. Mas para explicar de uma maneira simples, a lei dos semelhantes seria isso, né? Você está estimulando o seu organismo naquele movimento que você está precisando, né? E não só frio e calor, não só sensação térmica, né? Então, seria, acho que, uma maneira simples de explicar a lei dos semelhantes, que é uma das leis básicas e um dos princípios da homeopatia, né? Eu costumo falar assim, é uma medicina que acredita que o indivíduo não é só um corpo, ela acredita que tem uma energia que dá vida a esse corpo. Quando essa energia está em desequilíbrio, ela traz uma doença. Para tratar essa doença, a gente tem que encontrar um único medicamento que seja semelhante a essa doença. E as doses são bem pequenininhas. Então, com pequenas doses, a gente consegue grandes resultados. Eu acho que dessa forma eu resumo de uma forma bem simplificada. Mas fala dos princípios também, né? Então, a gente tem que citar, né, todos os princípios. Sim. É isso que caracteriza a homeopatia, né? O que é impressionante é a dose tão pequena que dá resultado. Verdade. Podia até falar de Hahnemann aqui. Que Hahnemann, foi uma observação de Hahnemann, né? Então, primeiro ele foi testando, né, com medicamentos com doses altas, e aí ele foi diminuindo, até que ele descobriu que doses ínfimas, que na verdade, se você for avaliar, não tem, né, matéria naquelas doses, também trazem resultado, né? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? É que às vezes a gente, né, algumas pessoas dão uma interpretação meio, acho que talvez por falta de conhecimento, né, acha que é meio místico, enfim, e não, né, o Hahnemann, ele acabou, foi de maneira empírica, né, ele foi diminuindo as doses, é claro, como a gente falou, precisa da dinamização, senão você só perde a força medicamentosa, só diluindo, né, mas aí o que se observa é que o efeito medicamentoso ele continua ali, né? Então, é uma coisa mais de ver do que acreditar, né? Porque acreditando ou não, ele funciona, então. É como se fosse a ação de um ímã, né? A gente não está vendo, mas está ocorrendo, né? Se você põe um ímã na frente do outro, ele gruda. Você não está vendo o que está acontecendo ali, mas você está vendo o resultado, né?
É que a energia é uma coisa meio um pouquinho abstrata mesmo, né? A gente consegue, através dos órgãos dos sentidos, ou enxergar ou sentir o trabalho que é essa energia, né? A energia é o potencial, né? O trabalho é o que acontece. Então você vai só ver, praticamente entrar em contato com o trabalho, né? A energia realmente fica um pouquinho mais, é um conceito um pouquinho mais abstrato, né? Que a gente estava falando, não tem solução de continuidade, mas não é o que os nossos órgãos do sentir, a gente precisa de instrumentos até para sentir, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, né? Do instrumento para entender que existe uma energia ali, né? A Helena perguntou assim: boa noite. Devo abandonar os demais medicamentos e usar somente homeopatia? Se for possível, com certeza. Às vezes não dá de cara, né? Isso, Helena, o ideal é durante a consulta, tá? Então, você vai conversando com É o seu caso a caso, médico, né? porque aí a gente também já comentou isso anteriormente. Existem medicamentos que a gente consegue tirar no dia seguinte, mas existem medicamentos que a gente não pode tirar de repente. A gente tem que ir diminuindo a dose, né? Então, não existe uma resposta objetiva para essa pergunta, né? O ideal sempre é tratar só com homeopatia. Existem também situações que a gente tem que usar o medicamento, por exemplo, Hepático. da tireoide, Claro, entendeu? se está faltando alguma substância, né? Isso, Você precisa repor, né? isso. Se falta algum, isso, que nem o Du falou, se falta alguma substância, a gente vai repor. Então, também tem situações que a gente usa a medicação alopática, né? Então, acaba indo de caso a caso, né? Dependendo de caso a caso. Tem algum medicamento para aumentar a libido na menopausa? Na homeopatia? Sim, tem, mas como né, eu estava comentando, é um momento de crise, de mudança, né? Então, os níveis, né, de hormônio feminino, né, eles sofrem uma alteração. Essa parte afetiva e íntima, né, da relação sexual, e não só isso, né, não só a relação sexual em si, mas é uma coisa do casal, né? Então, precisa de uma adaptação do casal, né? Não é só da mulher, né? Porque muitas mulheres ficam com aquilo que a gente chama de dispareunia, né? Que é a dor, a relação. Então, acaba não tendo prazer, então, né? Ela não vai buscar uma coisa que não dá prazer, né? Então, precisa de uma adaptação, precisa de muita conversa. O medicamento vai auxiliar, sim, mas é uma fase que é natural da mulher, né? Então, essa adaptação, eu entendo, a gente entende que, além do medicamento homeopático, precisa, sim, do auxílio e do companheirismo, né? Do companheiro e é do casal, né? Precisa. A homeopatia vai auxiliar e vai catalisar essa adaptação. Se o marido se tratar, melhor ainda, né? Fica melhor. Então vamos Mas arrumar aqui. Não é aumentar. Ela falou aumentar, não é aumentar. Ela vai auxiliar na questão da libido. Aumentar, aí eu tenho medo de confundir com a alopatia. isso, né? Não é que nem a alopatia faz, tá? Ela vai auxiliar você a entrar num equilíbrio, você vai, que nem o Eduardo falou, você vai se conhecer melhor, enfim, na hora que você estiver melhor com você mesmo, isso vai ser uma consequência, né? A libido vai ser uma consequência. Eu acho que também faz parte aí de entre aspas, bem entre aspas, uma descoberta do novo, né? Porque é uma nova fase da vida, né, da mulher. Então, o casal tem que se redescobrir muitas vezes, né? Porque o marido, às vezes, se dedicou muito a um trabalho, né, e aos filhos e à família, e aí nessa fase os filhos estão saindo de casa, fica de novo, né, ficam de novo o casal, então é uma redescoberta, e de novo, quando o casal ele consegue fazer isso, e a homeopatia auxilia, né, nesse processo, eu acho que é, é um processo aí e um movimento bem significativo, né? Bem, bonito, né, da gente acompanhar, né? Quando isso acontece.
Ela falou, eu comecei agora, né, acompanhar. E aí ela escreveu, graças a Deus, algum comentário de alguma coisa que a gente falou, né? A sua pele é maravilhosa, Eduardo. Não, é a Boa sua, né? noite. Faz sentido. Depois de um banho quente, no frio vem o calafrio. Comentando da sua Ah, é, analogia. Josi. Aí a Vera fala assim, muito bem, doutor Eduardo, gosto muito de suas analogias. É, a Vera é boazinha. Não, a gente adora suas analogias, eu também adoro. A Josi fala, eu acredito em energia, isso é muito importante, né, para o paciente da homeopatia, ele precisa entender essa visão vitalista, né, que tem essa medicina. Quer falar um pouquinho sobre a visão vitalista? Não, acho que resumindo é aquilo que você já trouxe, né? De uma maneira simples. A gente sempre. E acho que é que para a gente não tem como enxergar de outra maneira, né? O médico homeopata ele tem que enxergar assim mesmo, né? Existe alguma coisa além, né, da matéria, né? Porque a matéria, só matéria, ela entra em equilíbrio com a natureza, né? Então não existe um propósito. Quer dizer, o propósito individual não existe, existe um propósito coletivo, né? Então, quando esgota mesmo a nossa energia, que é individual, né, desse princípio que organiza, né, que a gente chama de princípio vital, realmente não tem mais essa intenção, né, esse motivo, essa causa, né? Então, os nossos átomos, moléculas voltam para a natureza, né? Então, acho que vitalismo não é só isso, mas, né, acho que uma das explicações assim que a gente consegue dar é essa. A Josi também falou assim, isso é muito interessante, o tamanho da dose, né? Aí me fez lembrar de uma questão. A gente consegue medicar o paciente pela olfação. Então, alguns pacientes são muito sensíveis, só de cheirar a medicação, ele já provoca sintomas. Uma observação muito comum são as mães de crianças que se tratam com homeopatia, né? Então, só dela abrir ali o vidrinho para a criança, para medicar a criança, dela sentir o cheiro, ela já pode ter sintomas. Então, o estímulo é bem pequenininho e já mexe com a energia vital, né? É isso. Em algumas situações, assim, além dessa, né, que é a mais comum, quando o paciente ele está num estado um pouquinho mais grave e a gente também quer que o estímulo seja bem pequeno, a gente faz a olfação. E, E também, muitas vezes o paciente está entubado, né? principalmente agora nessa época de Covid que nós tivemos, né? Agora, anteriormente, os casos mais graves, na verdade, eu tive só um, né? A gente usou a O fricção. medicamento pode ser, né, administrado via pele também, mas tem que ser no local que não tenha nenhuma erupção, né, nenhuma lesão. Mas isso, vamos destacar aqui, são casos extremos, né? O de praxe são as gotinhas ou os glóbulos via oral, né? Raríssimas exceções que não são assim. Posso continuar? Por favor. Como vocês dão, acho que conta, deste acompanhamento? Não, ela falou que o corretor borrou tudo. Ah, tá. Corretor de Ah, texto. corretor, eu fiquei só com os hormônios. O da tireoide mantive, tá certo. Acho que o seu médico te orientou isso. Ai, acabaram as perguntas. Traz mais perguntas para a gente, por favor. Vamos entrar na. A gente falou da mulher, mas a gente não falou dos homens. Falta os homens para a gente. Sim, eu acho que. Eu não sei se. A gente Eu tinha. não sei se é tão diferente. É claro, tem algumas coisas que são diferentes, né? Dependendo do gênero, né? Mas algumas coisas são da espécie, né? Então, acho que a vida profissional, né? A gente tem como auxiliar, né? Porque dependendo do temperamento, existe uma dificuldade, né? Durante algum processo seletivo, transtorno ansioso, né? De ansiedade, enfim, tem todas a gente consegue, como o medicamento homeopático ele age
no ser humano, todo medicamento age, né? Mas na homeopatia a gente consegue auxiliar e enxergar aí o medicamento agindo tanto na esfera psíquica como física, né? Biológica. Então, todas essas fases que tem alguma crise, né? Alguma dificuldade, dependendo do temperamento, um indivíduo vai ter mais dificuldade para se apresentar no trabalho, o outro é muito impulsivo, o outro é muito ansioso, enfim, né? Cada um com a sua cruz aí para carregar. E a homeopatia, como a gente acaba individualizando, a gente consegue auxiliar, né? Nessa fase de entrada aí na vida adulta, né? Mas isso para hoje em dia, né? Talvez antigamente fosse mais para o homem, aí por uma questão meio um viés machista, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia a gente encontra isso. E o que poderia ser mais específico para o homem seria da próstata. A próstata. A gente aí já está chegando numa outra fase da vida, né? Que os homens têm com uma certa frequência hiperplasia prostática benigna, né? E essas alterações da micção, né? A gente consegue auxiliar bem, sim. É claro que a gente vai acompanhar, vai pedir ultrassom, vai ver o volume, peso da próstata, etc. Então, sim, né? Tem alguns pacientes que começam a se tratar perguntando para a gente, né? Vocês tratam da próstata? Então, a gente vai responder sempre a mesma coisa. A gente trata o indivíduo que apresenta esses sintomas. Sim. Deixa eu só focar aqui agora nessas perguntas por causa do adiantar do tempo. A Josi falou, eu me aproximei tão rápido de vocês e tive resultados muito bons. Isso acontece com os pacientes que, entre aspas, não que os outros não estejam, mas o paciente que já ele se enquadra, a visão de mundo, né, o jeito de ser, enfim, os valores, né, na verdade é um encontro, né, então acaba sendo mais rápido mesmo, Josi, mas é porque é um encontro, né, é um encontro mais, que o ajuste é mais fácil, né. Essa palavra foi muito bonita, é um encontro, é isso mesmo. Viver na homeopatia é uma mudança de vida, é isso mesmo. É uma grande é uma grande qualidade de vida, é isso mesmo. É uma mudança de vida porque a gente começa a se conhecer, a gente se observa mais, se conhece e a gente começa a buscar, né, coisas, como a gente se observa, a gente começa a procurar o que nos faz bem, né? Então, eu acho que é uma mudança realmente de vida, não é só de tratamento, né? A Josi está falando que tem dificuldade em descrever a dor. Isso é super usual, viu, Josi? O mais comum é isso. A gente não é treinado a se observar, né? A gente não quanto mais ainda nos tempos mais modernos, né? A gente é muito acostumado e treinado a receber informação, a não se observar tanto, né? Então, a tela proporciona muito isso, né? Você fica só recebendo e não fica se observando tanto, né? E na educação também a gente é treinado a absorver conteúdo, né? Não construir o conteúdo, né? Então, é falta de treinamento, é só isso, né? Com o tempo, como você não estou dourando a pílula, nada, como você é uma pessoa sensível, inteligente, etc., com o tempo você vai fazer isso com muita facilidade. É uma conquista, né? A gente vai aprendendo, né? E mesmo eu já me trato... Não é dourar a pílula, né? Não estou puxando o saco, é porque é verdade. Usei a palavra errada. Ontem eu falei para o Eduardo, puxa, eu estou observando que eu sou assim, né? Fiz um comentário com ele, ele falou, você já falou isso para o seu médico, né? Então, eu já me trato com homeopatia faz um tempo, já me observo, mas tem algumas coisas que de repente você fala, puxa, é mesmo, né? Eu sou assim e nunca tinha parado para pensar. Então, mesmo com o tempo, a gente vai observando alguns detalhes, né? Então, é uma conquista que a gente vai fazendo no dia a dia, né?
A Cida, escrevendo de conquista. Sim, você me ajudou muito, falando para você, Eduardo, você me ajudou muito a ter conquista na vida. Hoje, Não, esse mérito é todo seu, Silvia. deixa eu terminar, que é Deixa. bonito. Hoje, Ela é, né? Tem um espírito é, bonito, né? Então, nunca imaginei que pudesse alcançar. Olha que lindo. Obrigada, é. Cida. Você é muito especial. E o mérito é todo seu. O medicamento homeopático, ele catalisa, mas a potencialidade é toda do paciente, né? Então, não é mérito do médico, o mérito é do próprio indivíduo, né? Souza, que eu esqueci, né? Desculpa o nome. Como eu já faço o tratamento e já tenho a farmácia em casa, posso tomar a medicação que eu já tomei em outra ocasião e melhorei? Sim, essa pergunta é importante. Ou devo só tomar depois que entrar em contato conosco? Pode falar. Então, trazendo assim bem para a realidade, né? Se você tem uma dor de cabeça e a dor de cabeça dessa vez é empontada e você fica, você por algum motivo está mais irritado, vai ser um medicamento. Se você tem dor de cabeça também, mas dessa vez é mais em peso, você quer ficar mais deitada e está triste, vai ser outro medicamento. Então, né? Mesmo o mesmo indivíduo com dor de cabeça vai tomar um medicamento diferente em duas situações diferentes da vida. Isso é comum, né? E não é um medicamento genérico, né? É um medicamento para você naquele momento que você se encontra, né? Então tem que entrar sempre em contato com a gente, sim. Senão cai naquela questão de que acha que não fez efeito, né? Porque no fim o medicamento não foi escolhido para aquela situação. Então, para cada situação do indivíduo é um medicamento diferente. Fantástico esse mundo que trata o indivíduo como um todo, eu também acho. A Cida agradece, a Lourdes comenta que é verdade, algum comentário nosso, né? Estou sentindo e aprendendo muito. A Maria nos comenta, agradeço bastante. Não tenho palavras para te agradecer, vocês são demais. Que Deus abençoe sempre Amém. a nós e a Amém, todos igualmente. nós, né? E também estou aprendendo a me observar. Isso, Josi. Esse é o lado bonito da homeopatia. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigada a vocês, são muito especiais para mim. A Ana e o João. Ana e o João, tá. E se vocês estiverem viajando? Eu fiquei com medo de falar da outra vez. O João do Pandeiro. O João do Pandeiro. Então, a Josi pergunta, se vocês estiverem viajando, entre em contato com vocês. Eduardo e eu, a gente está respondendo por nós, não por todos os médicos homeopatas, né? Mesmo se for, eu brinco com os meus pacientes, mesmo se for Natal, Ano Novo, tem que entrar em contato com a gente não escolhe horário para ter algum sintoma ou adoecer, né? Não tem como escolher o dia para entrar em contato, né? E a Josi perguntou, e se estivermos viajando? É isso. Essa pergunta que eu acabei de ler. Não, se ela estiver viajando sem contato com a gente. Eu entendi isso. Desculpa, eu não entendi certo. Então, na verdade, as únicas indicações, e eu falo isso com medo, né? Porque tem que entrar em contato sempre com a gente. Mas as únicas ocasiões em que existe um medicamento que você que é uma indicação, 80%, por isso que precisa entrar em contato com a gente de qualquer jeito. Mas quando o fator externo ele predomina muito em relação ao indivíduo, por exemplo, um ferimento por faca, né, um cortante, ou um ferimento, sei lá, contuso, ou fogo, né, se você se queimar. Então, quando foge um pouquinho, nessas ocasiões só, quando foge muito da individualidade, o jeito de você reagir a tudo isso vai ser individual, por isso que tem que entrar em contato com a gente. Mas quando o fator externo é muito intenso, e qualquer um quase teria sintomas por causa dele, aí existem algumas indicações, aí depois a gente pode passar individualmente isso, né? Mesmo assim, uns 10% teria que tomar outro medicamento. Então, é complicado, né? Mas onde não pega o WhatsApp? Hoje em dia é difícil, hein? É. Mesmo que você tenha de uma operadora e o seu parceiro, né, o filho tenha de outra operadora, você rouba a internet ou pega o Wi-Fi do lugar que você está. Geralmente, hoje em dia,
dá para entrar em contato. Então, tem que levar a farmacinha e entrar em contato conosco. Desculpa, eu tinha entendido errado, então, a pergunta, ainda bem que você deu, viu? Sexta-feira, com essas lives, sextou. Boa. Tá bom. Quer colocar mais alguma coisa? Não, só agradecer o carinho, né? Ainda bem que a gente é correspondido, né? Porque a gente gosta de vocês. Seria chato, né? Muito obrigada, então. Muito obrigada pela presença de vocês. Se puderem, na próxima semana, trazerem mais perguntas. Se puderem também trazerem dicas do que a gente pode conversar aqui, um tema para que a gente possa abordar mais profundamente, estamos abertos a sugestões. E a Ivaneide está falando que me mandou uma mensagem. Ivaneide, a gente está correndo o dia inteiro. Eu vou responder. Talvez de madrugada, deixa o meu WhatsApp, por favor, no silencioso para não acordar ninguém. Mas provavelmente até amanhã, né? A mensagem, desculpa, a gente tem corrido aqui o máximo possível. Eu peço desculpa que às vezes demora a resposta, viu? Mas a gente está correndo. Tá bom. Muito obrigada pela presença de todos e a gente se vê. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.